relógios e cadernos de anotações. Do outro lado, na ala para crianças desnutridas, um recém-nascido doente estava sendo alimentado por sua tia. Amostras grátis da fórmula ainda estavam sendo distribuídas nessa ala. Como você pode perceber, embora tenha estas opiniões, ainda assim, se você andar por alguns setores do meu departamento, poderá ver fotos e latas das companhias. É extraordinário. Por que o senhor deixa isso acontecer? Veja, se você... entenda bem, se você gasta muito tempo e esforço nisso, você tende a negligenciar muitos outros aspectos. Atualmente, no Paquistão, o vácuo entre palavras e ações está sendo preenchido pelas companhias da Fórmula Láctea. Aqui atuam 13 corporações internacionais. A Nestlé, como sempre, detém uma grande fatia. Mas há também companhias inglesas, francesas, alemãs ocidentais, holandesas e norte-americanas. Algumas dão alguma atenção ao código, enquanto outras parecem ignorá-lo por completo. A líder do mercado é uma companhia japonesa chamada Meiji, que, à semelhança de seu competidor compatriota Snow, evita as restrições do código, promovendo nos painéis de propaganda os chamados leites de segmento para crianças mais velhas. Nenhuma das companhias que nós abordamos concordou em ser entrevistada, exceto um diretor de uma companhia japonesa, com a condição de não citarmos o nome dele nem o da companhia. O modo como atuamos é bastante ético. Porque vamos diretamente aos médicos ou aos que prescrevem, que então recomendam às mães a usarem a nossa fórmula ou qualquer outra fórmula adequada aos bebês. Quando você diz que se dirige diretamente aos médicos, significa que você os visita em hospitais? Sim, nós temos uma equipe de propagandistas da própria empresa que visita os médicos e fala sobre o nosso produto. Seus componentes, suas vantagens e em que condições pode ser recomendado. E eles também oferecem produtos gratuitos para os médicos distribuírem? Você está querendo dizer amostras? Amostras grátis. Sim, mas não incentivamos a distribuição de amostras grátis em grande quantidade. Eles estão usando a mídia escrita, estão usando os médicos, estão usando os fóruns, estão usando conferências, estão promovendo seus profissionais médicos em conferências nacionais e internacionais, estão promovendo em estandes e exposições e também estão entrando nas maternidades. Também estão usando os ingressos de cinema para seus anúncios. Quer dizer, você pensa e eles já estão fazendo. Se há uma conferência da Sociedade de Pediatria, nós a assistimos e com isso podemos aprender algo mais sobre o assunto e também dizer aos médicos que este produto está disponível no mercado. As companhias também patrocinam alguns desses simpósios? Sim, às vezes. E de que forma isso ocorre? Depende. Às vezes temos que arranjar alguns presentes ou financiar alguns almoços e jantares. E isso acontece em todo o mundo. Então não há nada de incomum ocorrendo no Paquistão. Então os médicos estão sendo presenteados? Sim, às vezes. A sedução dos médicos e dos trabalhadores de saúde por estes meios que mostramos talvez seja mais insidiosa das estratégias adotadas internacionalmente por muitas das companhias como o modo mais discreto de violar o código. As consequências das atividades destas companhias são muito fáceis de se encontrar. Este bebê de 4 meses está aqui com diarreia crônica e septicemia. Ele foi alimentado exclusivamente com fórmula infantil, exceto nos primeiros 7 dias de vida. No hospital, sua avó o alimenta com uma xícara e colher, mas com uma nova marca de fórmula infantil fornecida aqui, proveniente de amostras gratuitas. Ela acredita que o leite da mãe não o sustenta. E apesar de sua doença óbvia, elas continuam com as fórmulas. Rizwan, você pode perguntar se ela tem visto as propagandas nos painéis e na TV?
इश्तहारात देखिए डिब्बे के दूध की? हाँ 70 रुपये का दबे। अच्छा, उससे आपको कोई अच्छा असर मिलता है इश्तहारात? वो सुबह अच्छा असर। Ela diz que tem visto as propagandas e que tem sido afetada por elas e que ela deu aquelas fórmulas infantis para o bebê. Ela acha que a fórmula infantil Sim. é boa por causa da propaganda? इश्तहारात की वजह से समझती हैं नहीं नहीं दबे ही अच्छा है सेंटर में दूध अच्छा है। Ela diz que por ser muito caro, mais ou menos 70 por lata, e também pela propaganda que ela viu, deve ser muito bom. Esta nenezinha estava tão gravemente desidratada devido à diarreia que necessitou de hidratação por veia. Seu problema parece ser crônico. E, novamente, ele começou no início de sua vida. O bebê nasceu num hospital particular onde o médico deu a fórmula infantil para a mãe. O leite Morinaga foi dado pelo médico no dia em que o bebê nasceu. No mesmo dia? E ela não foi aconselhada a amamentar? अच्छा, इसकी माँ को कभी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि इसको अपना दूध पिलाओ? Olha, segundo a avó, falaram para a mãe amamentar o bebê, mas ela diz que... A avó diz que sua filha é muito fraca. E então o médico deu a fórmula para ela. Que idade tem o bebê? 2 meses. Em 2 meses, ele teve 3 desidratações graves e tomou fórmula durante todo esse tempo? 3 महीने में ये बहुत दफा इसको दस्त है। अच्छा, 3 दफा यहाँ पे आए। Ela diz que nesses 2 meses o bebê teve diarreia várias vezes e esteve internado 3 vezes neste mesmo hospital. आजा प्यारी नींदिया आजा चोरी चोरी सोए मेरी लाडली मैं देती जाऊं लोरी दूध पी लो। Uma semana depois da alta do hospital, nós visitamos o bebê Nazish em casa. Nós achamos que a mãe de Nazish, embora ainda estivesse amamentando os bebês gêmeos, não havia sido orientada a suspender o uso de fórmula naquele bebê cronicamente doente. De fato, disseram-lhe exatamente o oposto. E então, nesse único cômodo superlotado onde moram, Nazish estava começando de novo, o mesmo ciclo que já a levara 3 vezes ao hospital. Agora que Nazish voltou para casa, como está sendo alimentada? नाजिश अब घर आ गई तो उसको कौन सा दूध दीजिएगा? पी से भी नहीं दूंगी। Ela diz que B7 é da marca Snow. Essa é mais uma das fórmulas infantis? E o que ela dava para o bebê até então? अब तक उसको कौन सा डिब्बा दिया था? अब तक तो मुरी ना गई। निकाल के लाएं। Morinaga é mais uma marca japonesa? Ela acha que se mudar para outra fórmula, tudo estará bem? Isso é o que os médicos lhe disseram? Sim. Ela acredita que B7 foi bom para o bebê no hospital. Então, deve continuar dando a fórmula B7 da Snow. Foi devido ao conselho de diferentes médicos que suas pequenas despensas ficaram repletas de variados leites infantis. Enquanto conversávamos, a mãe de Nazish mandou a sobrinha, com uma receita do médico, comprar uma nova fórmula. É verdade que a lata tem instruções de como preparar adequadamente o leite. Mas aqui, nas favelas urbanas de Karachi, onde a maioria na cidade, 10 milhões de pessoas, vivem virtualmente umas em cima das outras, as instruções na lata da fórmula láctea tornam-se uma paródia delas mesmas. Eles dizem para ferver a água, esterilizar as mamadeiras. Mas em áreas como esta, os resíduos humanos e industriais misturam-se em esgotos abertos que se espalham pelas ruas.